da BASF. Então, seguindo, onde estão os produtos da BASF, né? Então, como uma indústria química pode ser sustentável? Que mercados que a BASF atua? Aí eu vou mostrar a minha idade. Fita cassete, foi a BASF que reinventou a fita cassete? A BASF tinha isopor também. Qual o papel de compras dentro da BASF? Mas a BASF é só souvenir, né? Então, como eu, como químico, consigo usar meus conhecimentos técnicos na área de compras? E se o petróleo acabar, o que a gente pode fazer, né? Então, aqui dá para ter um panorama de quais são os mundos dentro da química que um químico pode atuar. E a BASF também. Zé, por favor. Aqui eu acho que tem duas piadas, né? Eu ia fazer uma piada de fita cassete, mas não vai colar com eles, porque eu acho que eles não devem nem saber mais o que Nem é fita sabe o que cassete, é Cris. isso. E aqui um segundo ponto eu acho que o próximo slide ele responde bem o porquê que eu me apaixonei pela química. Porque quando eu passei no Oxiteno, eu não esqueço do meu avô me perguntar, mas menino, por que você vai vender oxigênio? A gente tem oxigênio no ar. E aí eu falei, não, vô, a Oxiteno é muito mais do que isso. E no final eu vejo que a base é muito mais até do que tudo isso, né? Exatamente. Então, quando a gente olha nessa imagem, a pergunta é mais fácil perguntar, ao invés de perguntar onde está a química, onde não tem química, porque tudo é química. Então, química nos carros, na agricultura, na energia, nos ovos. Vocês sabiam que a gema é mais amarelinha ou não por um corante que caracteriza a coloração da gema? Existe até, não sei se vocês conhecem a medida Pantone, mas existe um Pantone para os ovos, então cada ovo tem uma coloração diferente. E o mesmo vale para salmão, para frango. A BASF tem vinho, então na Alemanha a BASF tem vinícolas, ela tem a plantação da uva, ela está presente nos superabsorventes, ela é conhecida pela tinta Souvenir, está presente em shampoos, em batom, em filtro solar, também nos produtos de limpeza, nos medicamentos. Então, como eu falei do óleo de peixe, que é para a produção de ômega 3, vitaminas, vitamina A, vitamina C, B, E, e aqui combustíveis e também no tênis, né? Então, no solado do tênis. Então, a gente encontra química em tudo, né? Zé, seguindo então, o nosso propósito, né? Até para tirar aquela imagem que existia na minha época de faculdade, né? Então, a química, ela é perigosa, a química explode, trabalhar com química é um risco constante. Então, o nosso propósito é criar uma química para um futuro sustentável. Então, tirou essa visão, claro, a química tem os seus riscos, mas como a gente pode trabalhar de forma segura e sustentável, criando realmente um propósito, né, para as próximas gerações. Por favor, Zé. Aqui a gente tem um panorama de quais os mercados que eu encontro a BASF. Então, alimentando o presente e o futuro, então na área de nutrição animal, férias seguras, eu estou falando de protetor solar, né? Estou falando aqui do plástico, do patinho também, estradas mais duráveis, estou falando de emulsões asfálticas, aditivos para concreto, viagens com menor impacto ambiental, eu estou falando de catalisadores, garantir um bom descanso. Então, quando a gente pensa num colchão, num travesseiro, eu tenho espumas BASF aqui, garantindo a qualidade. Eu mostrei lá atrás do ovo, aqui a gente tem um exemplo do salmão e o frango também entra. Produzindo alimentos com maior qualidade, então tem toda a nossa área de agros, defensivos agrícolas para esse mercado e aliviando a dor através de medicamentos. Então, vocês podem observar que a química está em tudo. E quais são os nossos valores, né? Nós somos criativos, abertos, responsáveis e empreendedores. Então, a gente só consegue criar química de forma sustentável se a gente buscar soluções excelentes e produtos que atendam às necessidades dos nossos clientes. A gente valoriza a diversidade de pessoas, de opiniões, de experiências, porque é através de grupos diferentes que você tem novas ideias e que você pode fomentar novas oportunidades.
A gente valoriza a segurança e a saúde de todas as pessoas acima de qualquer coisa, e empreendedores. Então, buscando sempre novas oportunidades para atender o nosso cliente de forma responsável e sustentável. Zé, quando a gente olha alguns números, né? Então, a BASF no mundo. A BASF está focada em 3 pilares: é o econômico, o social e o ambiental, sempre. Né? As nossas vendas em 2020 elas foram ao redor de 59 bilhões de euros e o EBIT das vendas ao redor de 3,6 bilhões. Nós falamos de 110 mil colaboradores ao redor do mundo, 6 unidades de Verbund. Aqui o Verbund ele significa plantas integradas e mais 241 unidades de produção e aproximadamente 90 mil clientes dos vários setores em quase todos os países do mundo a BASF tem presença. Por favor, Zé. E aí, quando eu falo da presença na BASF no mundo, a gente tem América do Norte, Sul, Europa, África, Austrália, então a gente está presente no mundo todo, com as unidades produtivas, centros regionais, as unidades de Verbund, que são as plantas integradas, como o cracker da nafta, e unidades de pesquisa e desenvolvimento. Bom, falando das vendas, né? Só para ter uma ideia, a gente mencionou que a BASF vendeu mundialmente, globalmente, 59 bilhões de euros. A gente pode dizer que o maior volume ele é concentrado na Europa, seguido de Estados Unidos, né? América do Norte, Ásia e América do Sul. Ela representa um percentual menor das vendas, que a gente pode considerar ao redor de 6%. Zé, o próximo. Olhando esse mapa, né, a gente mostra qual que é o objetivo da BASF nessa diversidade de times, nessa diversidade de opiniões. Então, cada vez mais a presença da mulher, né, a gente olha que a presença da mulher aqui na América do Sul ela é mais forte do que nas outras regiões, mas esse comportamento ele vem mudando ao longo dos anos, onde temos cada vez mais mulheres em cargos de liderança e também mulheres trabalhando na produção. Então, hoje você entra na fábrica de tintas, lá no Demarque, é comum você ver mulheres na fábrica. E quando eu entrei há 32 anos atrás, era exclusivamente homens, e até, só para não tomar muito tempo, eu fiquei num laboratório que não tinha banheiro feminino. Só tinha banheiro masculino. Se eu quisesse ir ao banheiro, eu tinha que andar quase o Demarque inteiro para chegar num banheiro. Então, isso mostra a mudança de perfil da empresa ao longo dos anos e, graças a Deus, né, se tornando mais moderna, mais sustentável. E aí, seguindo, né, uma fotografia da América do Sul, a gente tem quase 5.600 empregados na região, então colaboradores, 3.800 no Brasil. A gente tem 18 fábricas na América do Sul, sendo que 9 são no Brasil, e um total de vendas aqui no Brasil de 3,6 bilhões de euros. E aí, quando a gente olha o próximo slide, né, quais são as plantas que nós temos aqui no Brasil? Eu e o Zé, a gente fica no escritório, né, que é ali no Morumbi, em São Paulo. A gente tem a planta em Jaboatão, tem planta em Camaçari, tem Guará, Jacareí, Paulínia. Paulínia a gente fechou recentemente. Demarque, Vila Prudente também nós desinvestimos, que era área de químicos para construção. Tem a planta de catalisadores em Indaiatuba e a planta de tintas, né, de proteção de fosfato, que fica em Jundiaí. Temos as plantas na Argentina, também no Chile, em Lima, no Peru, e também na Colômbia, que foi a planta recentemente fechada, mas a gente mantém negócios ainda na região através de distribuição. Então, seguindo, quando nós olhamos as soluções BASF, né, fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora, a gente tem a BASF na área de químicos, então eu estou falando aqui de petroquímicos e intermediários, estou falando de materiais, então materiais de performance e monômeros, como o acrilato de butila, soluções industriais, eu estou falando de dispersões, soluções pigmentárias, tecnologias de superfície, catalisadores de automóveis, catalisadores
para caminhões, tintas. Estou falando de nutrição e cuidados, então tanto nutrição humana quanto nutrição animal, e cuidados de home e personal care, e soluções para a agricultura, né, que são os nossos defensivos agrícolas. Seguindo, né, a gente queria compartilhar com vocês qual que é a estratégia da BASF. E esse símbolo aqui da estratégia, ele traz a mensagem para nós que o foco está no nosso cliente. Não adianta qualquer coisa que a gente faça dentro da BASF se eu não atender a necessidade do meu cliente. Então, o cliente é o nosso foco. E para que esse foco seja atingido, a gente precisa investir em inovação, né, com impacto. Então, esse é um pilar forte da nossa estratégia. Precisamos investir em sustentabilidade, então a gente tem que ter um propósito, né? É o walk the talk, não adianta eu só falar se eu não agir na prática, então eu tenho que ter uma atuação de forma sustentável. As operações, eu preciso ser líder, e aí eu falo de inovação também dentro das áreas produtivas, digitalização, né? Então eu tenho que impulsionar esse novo mercado. A pandemia ela veio acelerar isso, porque a gente teve que trabalhar em casa, as vendas tiveram que continuar, compras, então todo esse processo de digitalização ele foi muito impulsionado agora durante a pandemia, fortalecendo mais ainda o nosso pilar. O portfólio, né? Então eu tenho que ter negócios relevantes para o meu cliente, não adianta eu ter produtos que não atendam às necessidades e à expectativa do nosso cliente, porque aqui, como centro da estratégia, né, a gente quer fortalecer a nossa paixão pelos clientes em toda a organização, né? Então, para isso, eu preciso focar em inovação, sustentabilidade, operações, digitalização, o portfólio de produtos e principalmente as pessoas, né? Eu tenho que ajudar, a BASF ela promove a alta performance, ela tem que promover ações de empreendedorismo, treinamentos, crescimento profissional, crescimento como pessoa. Então, são características muito importantes na sustentabilidade dessa estratégia. E aí, seguindo, né, falando de inovação, a BASF ela tem um investimento muito pesado em pesquisas, porque se eu não inovar, eu não consigo crescer e eu não consigo me manter de forma sustentável. Então, hoje a BASF ela investe cerca de 2 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Aqui todos os químicos são muito bem-vindos, né, porque a gente fala de pesquisa e a pesquisa não é só na Alemanha, a pesquisa ela é globalmente, a gente tem ao redor de 10 mil colaboradores no mundo todo focado em pesquisa, com 950 patentes registradas. Então, aqui no Brasil, a gente também tem pesquisa, a gente também tem desenvolvimento, e isso é o alicerce, né? Então, isso tá na base da nossa estratégia, que é de suma importância para a BASF. Seguindo, quando nós falamos de digitalização também, e também com inovação, aqui nós temos o Onono. O Onono é porque realmente ele está no 9º andar do nosso prédio, então é o Onono. Então ele foi o primeiro centro de experiências científicas e digitais da BASF para a América do Sul. Esse espaço ele só tem aqui no Brasil, né? O Brasil foi o piloto e é um grande sucesso porque é um ambiente que ele tem o formato de um anel benzênico, então para resgatar esse mundo químico, e nesse espaço a gente promove, né, antes da pandemia, eventos junto com nossos clientes de forma presencial, com os nossos fornecedores, para agregar e trazer novas ideias no desenvolvimento de novos produtos. Com a pandemia, claro, os encontros presenciais não foram possíveis, mas o Onono seguiu a todo vapor com lives, né? Então, cada área de negócio, a gente falava de mineração, falava de plásticos, falava de produtos de limpeza, produtos de beleza. Então, sempre abrangendo os mercados que a BASF atende, trazendo os nossos clientes para sempre co-criar, né? Desenvolver
novas oportunidades em conjunto. E não só com clientes e fornecedores, mas também com ONGs, com universidades, né, com startups. A gente tem eventos de startup que eles promovem. A gente tem um determinado projeto, então você pode selecionar as startups, elas apresentam, então tem o backup de startups ali. Então, ele realmente promove essa inovação através de uma experiência digital. É muito bacana. E aí, seguindo, né, além da nossa experiência aqui com o Onono, um ponto que é muito importante é a sustentabilidade, né, ainda continuando em sustentabilidade e produtividade. A BASF ela assinou o Acordo de Paris, onde ela se compromete até 2050 ela ter zero de emissões de CO2. E para que isso seja possível, eu preciso trabalhar em produtos cada vez mais inovadores, né? Cada vez mais sustentáveis. Então, existem metas internas para aumentar vendas desses produtos accelerators, que nós chamamos. Então, são produtos mais sustentáveis. Nós temos também um compromisso dentro da área de compras de avaliar 80% dos nossos fornecedores com relação ao seu desempenho em sustentabilidade. Então, se eu compro uma matéria-prima, muito mais do que levar em consideração, claro que isso é importantíssimo, sem uma aprovação técnica a gente não pode comprar, mas com a aprovação técnica, o melhor preço, o CO2, então a pegada de carbono, ela passa a ser um critério de elegibilidade, né? Porque se eu não buscar cada vez mais fornecedores também comprometidos com os mesmos princípios da BASF, eu não consigo chegar no CO2 zero para 2050. Então, aqui a gente tem um crescimento neutro até 2030, mas ele tem que zerar em 2050. Então, muita pesquisa, muita inovação. E um exemplo prático, acho que é o próximo slide. Não, ainda não, então a gente segura mais um pouquinho. Não, pode ir, Zé, eu pensei que ia falar do Ecoview. Quando a gente olha, né, de sustentabilidade, o que vem primeiro na cabeça é o meio ambiente, né? Mas sustentabilidade, ela vai muito mais do que o meio ambiente. Ela tem que ter um foco em educação, né? Então, a gente tem educação científica para as crianças, tem projetos com escolas, empregabilidade, então a gente tem qualificação de mão de obra, a gente tem o projeto do jovem aprendiz, proteção dos recursos naturais através da biodiversidade, então respeitar a lei da biodiversidade brasileira, protocolo de Nagoya, e realmente comprar de forma sustentável, né? Exigir essa rastreabilidade dos produtos e garantir que eu não tenho nenhuma mão de obra escrava, nenhuma mão de obra infantil, nenhum eixo que possa impedir que a gente cresça com sustentabilidade. E para isso temos projetos também de Start Inventory, que são projetos que criam impacto social e trazem valor para o negócio. Então, aqui a gente está envolvendo as comunidades, né? Então, parcerias com parcerias públicas e privadas, negócios sociais e também a cidadania corporativa. Então, é ajudar na comunidade. Eu realmente participar da comunidade que eu estou inserida e trazer com que essa comunidade faça parte da comunidade BASF, né? Então, é um engajamento, é uma estrutura de colaboração de sustentabilidade em todos os aspectos. Então, ele vai muito além do aspecto de meio ambiente. Eu tenho que olhar para o econômico, claro, mas eu preciso olhar para o social. Então, esses três pilares, social, econômico e sustentável e ambiental, né, são importantíssimos para a BASF. Então, é o nosso core, é o nosso alicerce. E aí, seguindo, né, como eu comentei do engajamento social, hoje a gente tem vários projetos, então, de 2016 até 2020, a gente pode mensurar ao redor de 818 mil pessoas impactadas com esse projeto. Durante a pandemia, nós ajudamos 1,7 milhões de pessoas no combate ao Covid. A gente tem 5 projetos de valor compartilhado na Argentina, no Brasil, Chile, Colômbia e Peru.
Aqui eu destaco o Recichain, né, onde a gente aplica a tecnologia de blockchain para recuperar embalagens utilizadas e elas se transformarem em novos produtos. Então, eu estou falando de economia circular também, estou fechando o ciclo, eliminando resíduos no meio ambiente. Temos 17 comissões de voluntariado e 48 projetos apoiados pelo edital Conectar para Transformar. Então, tudo isso mostra o comprometimento da BASF com a sociedade também. Seguindo, a digitalização. A digitalização, a pandemia veio mostrar que a digitalização ela é muito importante, né, para o nosso futuro, e ela faz parte do DNA da BASF. E aqui eu não estou falando de digitalização só de poder trabalhar em casa, né? Então eu consigo trabalhar como home office, mas não, eu estou falando de acelerar os nossos processos, promover a integração dos nossos sistemas, então tecnologias de blockchain, tecnologias que permitem que o agricultor melhor observe suas lavouras, melhor faça o controle e o manejo dos defensivos agrícolas. Então, aplicar a digitalização em toda a cadeia produtiva, né? Desde da BASF, no laboratório, criando um produto até o destino final junto dos nossos clientes. E seguindo, agora chegou, o Ecovil estava no momento errado. Então, falando de inovação, né? O plástico é poluente. O plástico ele contamina os oceanos. Mas muito mais do que isso, a BASF ela visualiza de um jeito diferente. Então, eu posso fazer um plástico a partir do amido de milho. Então, ele se torna biodegradável e compostável. Então, ele já não é mais poluente, né? Isso nós chamamos o nosso jeito E, né? Então, eu consigo criar química para um futuro sustentável e ecologicamente correto. Então, eu tô fazendo plástico, mas eu estou fazendo plástico com amido de milho. Então, isso é uma inovação maravilhosa, né? As sacolinhas plásticas, todas têm lá o Ecovil para que elas possam ser compostáveis. Seguindo, falando de pessoas, né? A gente tem vários grupos de inclusão dentro da BASF, então aqui eu falo de um grupo de mulheres, eu falo do BIG, que é um grupo de inclusão de negros, né? Be Yourself, então LGBT. Isso tudo mostra como a diversidade e a inclusão para a BASF ela vai muito mais além do que simplesmente o gênero masculino e feminino, né? É uma diversidade de ideias e a inclusão de todas as pessoas. Então, o que é importante é o valor que cada indivíduo tem, independente de qual grupo ele se encaixe. Mas esse grupo facilita com que as pessoas se aproximem, com que as pessoas possam se integrar, né? E aí um exemplo disso, a BASF lançou agora em agosto uma comunicação inclusiva, né? Para que a gente possa, como por exemplo, boa tarde, senhores e senhoras, né? Então uma comunicação que eu consiga incluir a todos, eu consiga incluir gays, lésbicas, transgêneros, então vai muito mais além do homem e da mulher. Esse é só um exemplo da comunicação inclusiva, mas mostra a preocupação da BASF em fazer com que todas as pessoas elas se sintam parte da BASF. É uma família, como eu mencionei lá atrás. Então, a BASF é parece até demagogia da minha parte, mas existe essa preocupação, né? Claro que a preocupação financeira ela é muito importante, mas ela vai muito mais além do que isso. A preocupação com o indivíduo, a preocupação com o ser humano como um todo, né, profissional e pessoal, é muito valorizada dentro da BASF. E seguindo, eu acho que eu já falei demais, não tem mais um aqui. O ano passado a gente ganhou 26 prêmios e 26 reconhecimentos de mercado, então isso só mostra um fruto, né, de todo o trabalho que vem sido desenvolvido por todas as pessoas, e aí é todo mundo, porque cada um
contribui de sua forma, com menor ou maior importância, todo mundo tem o seu papel dentro da organização e ele é de extrema importância. E como eu já falei demais, agora eu deixo o Zé falar um pouquinho. Obrigado, Cris. Imagina. Acho que vocês devem estar se perguntando, né? Esse povo só vai falar da BASF na verdade, se eu pudesse, eu ficaria aqui falando da BASF até o final da palestra, porque eu acho que a Cris compartilha comigo, a gente é apaixonado pela BASF. É, quando eu fui mudar de empresa na última vez, aqui eu vou ser um pouco arrogante, mas da última vez que eu fui mudar, meu pai me perguntou: mas filho, você vai mudar de empresa? Eu falei, pai, não pretendo mudar de novo porque eu já cheguei na maior empresa química do mundo. E agora que eu estou aqui, eu vejo o quanto essa empresa é incrível e como a gente tem uma visão de fato querer mudar o mundo, né? E aí a gente sempre se pergunta como compras pode ajudar a reinventar o mundo químico. E não somente através de uma negociação ou através de um produto, mas sim ajudando a mudar e vamos falar assim, a trazer para as pessoas que a gente tem contato um pouco desse sentimento que a BASF traz para a gente e de que a gente sim tem um papel super relevante em como ajudar a mudar um pouco de tudo. Mas eu acho que vocês devem estar se perguntando, né? Qual que é o papel do comprador? E como que as pessoas veem um comprador hoje, né? Ou via até um momento atrás. Então era a pessoa que gastava. Antigamente todo mundo imaginava que peço 3 cotações, o preço mais barato, eu vou lá e compro. Então a visão de compra sempre foi essa, do quem está gastando, quem está queimando dinheiro e quem tá de fato só entre aspas, atrapalhando a companhia. Mas o que, que a gente faz de fato, né? Eu acho que a negociação, como uma das fotinhas aqui, ela de fato é o nosso ponto final, mas antes disso tem muito estudo, tem muita estratégia e tem uma visão muito crítica em como a gente pode trazer uma sustentabilidade. E aqui não uma sustentabilidade apenas meio ambiente, mas trazendo a questão de saúde, trazendo a questão social, principalmente, para a discussão. Então, a gente fomenta algumas iniciativas super voltada para a parte social. Então, então, tem muito trabalho por detrás e tem muito conhecimento por detrás aqui em relação a antes de pôr o pé numa negociação. Então, para a gente é super relevante ter pessoas que conhecem de química. Eu sou uma pessoa que eu sou engenheiro ambiental, então tive muito pouco contato com química, mas eu fui uma pessoa que foi me apaixonando pela química. Então eu posso falar hoje que eu sou apaixonado em entender o por que essa guerra no Afeganistão vai mudar o preço do petróleo. Por que, que o preço do petróleo impacta na gasolina? Ou por que, que o preço do petróleo não impacta na gasolina? Então, acho que tem muito estudo, tem muita estratégia, tem muito conhecimento por detrás e todas as pessoas que têm esse conhecimento químico é super relevante. Mas afinal, né, o que, que um comprador faz? Eu vou falar primeiro esse primeiro tópico, vou mostrar um vídeo para vocês e depois eu continuo falando. Mas para mim o grande papel de compras é conectar. Eu quis deixar essa imagenzinha aqui na direita, porque eu vejo compras como o centro, e não só compras, né, mas o nosso papel aqui no centro de várias conexões. Então, eu preciso trazer para pessoas, né, novas ideias, eu preciso trazer informação em relação ao mercado, eu preciso trazer um exemplo, né? Teve o freezing lá nos Estados Unidos, ou agora esse furacão. Então eu preciso ser rápido em comunicar para todo mundo uma possível falta de material, um aumento de preço. Então a gente conecta pessoas, a gente conecta empresas, mas principalmente a gente conecta ideia. E como a gente conecta, né? A gente quer conectar a BASF e a sociedade. E aqui é um pouquinho do nosso jeito de fazer as coisas. E eu vou trazer um vídeo para vocês que fala muito sobre BASF, mas eu acho que fala muito sobre compras. Deixa só eu mostrar uma coisa. Então, desde que a gente nasce,
Parece que todos nós... A gente tava dando certo até hoje à tarde. Vamos ver se vai. Puxa, a gente testou, né? Tava bonitinho. Tava bonitinho. Que dá pra ver o vídeo carregando. É só É, ele. então, eu acho que ele Põe no tá. Google Chrome, Zé, do que no. Deixa eu ver se dá pra mudar, gente. Só Pega um o link e põe no Google Chrome. Sem emoção não tem graça, né? Se vocês quiserem também mandar o link do vídeo, a gente compartilha aqui no chat com o pessoal Vamos ver se também. acho que agora Deixa eu vai. ver. Desde que a gente nasce, É, foi. parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. É o jeito ou. Tudo é ou. Preto ou branco. Noite ou dia. Rápido ou lento. Caro ou barato. Tem ou até nas fábulas. Cigarra ou formiga. Se diverte ou trabalha. Parece que o jeito ou virou a verdade universal. E na indústria, então? Tem que escolher. Se produzir, polui. Portanto, é indústria ou o meio ambiente. Só que aqui na BASF é diferente. Há muito tempo a gente decidiu pensar de um outro jeito. É o jeito E. Toda a nossa atividade na química serve para a rentabilidade nos negócios. E para o bem-estar das pessoas. E para a produtividade dos nossos clientes, sempre preservando o meio ambiente. Afinal, quem disse que a atividade produtiva e o meio ambiente não podem andar de mãos dadas? Podem não, devem. Esse é o jeito E. Por exemplo, no século XX, sintetizamos amônio, num processo químico que revolucionou a produção de adubos e aumentou de forma exponencial a produção de alimentos. Viu E aí no meio do universo agro? Olha só, tem mais E. Na construção civil, desenvolvemos soluções em aditivos para concreto, que garantem melhores resultados em produtividade e economizam água, eletricidade e CO2. Quem ganha com isso? As pessoas, claro. Plástico, inimigo número 1. Será mesmo? Poucos sabem que no automóvel, por exemplo, só o fato de substituir 100 quilos de materiais pesados por plástico pode reduzir o consumo de combustível em até 0,5 litros por 100 quilômetros. Ah, mas plásticos vêm de recursos escassos e não biodegradáveis. Lá vem o ou de novo. É verdade, mas BASF é E. Por isso, fez o Ecovio, um plástico desenvolvido a partir do amido do milho, uma solução sob medida para a compostagem industrial. Sabe o que isso quer dizer? Plástico e biodegradável. É isso. Para mudar do jeito ou para o jeito E, a gente investiu e continua investindo em pesquisas, novos produtos, colaboradores, parceiros e clientes, para que todos possamos ser prósperos e responsáveis pelo futuro. Qual deles? O futuro bom, claro. Afinal, dá para prosperar e ser sustentável? Aqui na BASF, a gente acredita que dá sim. Prosperidade e sustentabilidade. O futuro está no E. BASF, we create chemistry. Eu adoro esse vídeo. Ele mostra exatamente o que é a BASF, né? E a nossa preocupação no dia a dia.
Muito difícil. Desculpa, gente. Lutar a gente luta depois. E é bem isso. Porque nós, como compras, a gente negocia e a gente olha para a sociedade, a gente busca soluções inovadoras para o mundo químico mais sustentável, a gente procura fomentar a sustentabilidade bem social aí através, por exemplo, a gente tem uma iniciativa que chama Integrare, que a gente fomenta a parte mais social. Então, nós como compras, a gente negocia e olha para um mundo mais sustentável e olha para um mundo onde a química vai de fato ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu quis deixar esse E aqui, eu e a Cris, a gente quis deixar, porque a grande questão para a gente compras, nós precisamos conectar. Então a gente precisa trazer informação, a gente precisa buscar novas empresas, a gente precisa ter ideias diferentes, para que a gente possa ter uma empresa mais competitiva. Então, sim, mas a gente precisa também olhar para a sociedade e entender que se a gente não fizer diferente, daqui 10 anos a gente vai estar vendo um pouquinho desse mundo louco e caótico do que a gente já está vendo hoje. Então, como que a gente quer deixar isso para os nossos filhos e para a sociedade futura? Eu, como engenheiro ambiental, posso falar que eu tenho uma visão aí diferente, mas uma visão que fomenta muito essa parte mais ambiental, mesmo trabalhando diretamente com petróleo. E o que Que mais pena que a compra... gente não está ao vivo para o Zé mostrar a visão diferenciada dele. Vocês iam adorar ver. Ele nem abre a câmera para não mostrar a visão diferenciada, né? Bom, essa é uma piada interna nossa, gente. Então, bom, né? Além de conectar pessoas, o que mais a gente faz? A gente negocia. A gente, de fato, negocia o preço do produto, mas a gente negocia soluções inovadoras. Então, vou dar um exemplo de uma negociação que a gente fez, que foi negociar não a matéria-prima que a gente tinha, mas um dos produtos que produz essa matéria-prima. E por quê? Porque a gente também conseguia comprar esse material, porque a gente vendia o defensivo agrícola para essa empresa. Então a gente foi atrás de uma solução que barateava o produto final. A gente busca soluções sustentáveis, então a gente negocia a solução. Então a empresa, por exemplo, a gente tenta sair de um produto base petróleo para um produto base oleoquímico, que é um produto mais sustentável. Então a gente busca essas fontes. E quando a gente busca esse tipo de fonte, a gente busca também empresas que têm certificados que garantam que não tem trabalho escravo, que não tem, por exemplo, desmatamento dessas plantações. E claro que a gente negocia competitividade, porque a empresa ela precisa ser competitiva e a gente precisa ter as melhores condições do mercado. Então aqui a nossa visão não é só o preço pelo preço. Claro que isso sim é de fato muito importante, mas antes da gente olhar só a linha final do último preço, a gente olha se o produto é bom, se o produto é sustentável, e isso tudo conectando todas essas pessoas. E mais, a gente auxilia no desenvolvimento de novos produtos. Então, muitas das vezes, a gente é quem traz a solução para o nosso laboratório, por exemplo. Então, tem um produto que a gente hoje está tentando desenvolver, que é sair de um produto base petróleo para um produto base cana-de-açúcar, e esse produto ele vai mudar a característica física e química de um produto nosso acabado, que hoje ninguém quer mudar, porque fala, esse produto é muito bom, mas a gente conseguiu um produto tão bom quanto, que é mais sustentável, que tem um impacto social muito melhor, e foi compras que trouxe essa solução para o laboratório. Então, muitas vezes a gente olha e fala, o que é comprar? É só negociar. Não, a gente tem um papel muito mais importante. E por que a gente tem esse papel muito mais importante? Porque a gente negocia garantia. Então, a gente negocia, lógico, que recebeu o produto no momento certo e na hora certa, mas a gente negocia ter o produto cumprindo as questões de saúde e segurança, todas as questões de qualidade e excelência da BASF, e a gente negocia também ter o produto na hora certa. Então, quando a gente fala o que é negociar,
A gente não negocia somente um produto, a gente negocia garantia, mas a gente também negocia produto. Então, produtos que sejam sustentáveis, mas que tenham preços competitivos, com qualidade e com serviços inovadores. E aqui, o que é um serviço inovador? Antes de tudo isso da pandemia, da gente não poder viajar, da gente não conseguir ir até a outros locais, eu lembro de uma história muito legal que eu ouvi de um fornecedor nosso. Eu falei para uma das pessoas dos nossos laboratórios, e essa era uma ideia que faria todo sentido naquela época. Hoje em dia ela foi implementada. Que foi o quê? Foi colocar uma câmera de alta resolução em um dos laboratórios, e essa câmera ela auxiliaria outros químicos a conseguir ver como que o químico que formula está formulando aquele produto, e assim facilitar a empresas que querem comprar o nosso produto a ver aonde ele poderia estar errando e o porquê que o nosso produto talvez não tivesse tendo a performance que ele deveria. Então aqui a gente negociou um serviço inovador dentro de outras empresas? Não, dentro da própria BASF. A gente negocia logística. E o que a logística significa? Imagina que hoje eu faço tudo via carreta. Eu comecei a fazer via navio. Então eu tive uma redução muito grande de emissão de CO2, por exemplo. A gente negocia maneiras de controlar estoque. Então, quando a gente tem, por exemplo, estoques que oneram o nosso preço, a gente negocia tecnologia para garantir esse estoque. Então, muitas vezes, a gente tem a impressão de que a gente vai sentar e negociar. Não, a gente negocia não só receber o produto, mas a gente negocia qualidade, a gente negocia como isso vai ser feito, pensando numa questão mais social. A gente negocia e, por fim, negocia de fato o preço, né? Mas a gente está num momento muito caótico. Não sei se vocês tentaram comprar um computador agora, mas quase ninguém consegue comprar um computador. Ou tentaram, ou sabem de alguém que foi negociar um carro. Você também não consegue comprar carro que demora 6 meses para chegar. Então, eu acho que hoje em dia, muitas coisas que a gente negocia são prioridades. Então, é prioridade de receber o material no momento certo. Então, imagina que tá tudo louco no mundo, né? Você tem um problema logístico nos Estados Unidos, você teve um navio que encalhou na Europa, você teve enchentes aí em todas as regiões do mundo. Então, tá faltando material, tá faltando a gente hoje está faltando tudo, vamos colocar assim. Então, no final das contas, a gente negocia receber o produto, a gente negocia a prioridade de ter esse material na hora certa para que a gente possa atender as nossas fábricas e os nossos negócios de uma maneira rápida, ágil e competitiva. E como que a gente conecta as pessoas, as empresas e as ideias, né? Então, compras, nós somos o ouvido da BASF. A gente tem que estar preparado para ouvir tudo que o mercado fala para a gente, para que a gente possa escutar essas soluções inovadoras e trazer para o nosso negócio. Então, olha, tem essa ideia, ou encalhou um navio na Europa, o preço vai subir, ou teve uma explosão no Afeganistão, o preço do petróleo vai subir. Então, a gente precisa estar atento a tudo, globalmente e regionalmente. A gente também precisa ser a voz da BASF. Então, nós somos um dos porta-vozes, nós e vendas, muitas vezes que são as duas pontas, a gente precisa trazer o que a BASF quer para o mercado, como a BASF quer. Então, não simplesmente a especificação de um produto, mas a mudança de mindset de uma empresa que antes só olhava a química e hoje olha a química, a parte social, as pessoas, a diversidade, e, isso fomenta com que a gente tenha essas parcerias, e essas parcerias é que vão fazer com que a gente consiga transformar o mundo, que vai fazer a gente de fato ter uma visão alinhada aos nossos valores e que ajudem a gente a criar um mundo mais sustentável. Então, nós como BASF, a gente tem um papel muito importante dentro do mercado,
que é fomentar produtos mais sustentáveis, que é prover a simbiose industrial, né? Que é como a gente consegue reutilizar produto, como que a gente consegue criar uma cadeia, vamos colocar, sustentável e, entre aspas, reutilizável. E assim, ter negociações competitivas para o nosso negócio e para o mundo e para o meio ambiente. E aqui o competitivo não é preço, mas sim soluções sustentáveis que vão de fato fazer um mundo diferente ali na frente. E aqui a gente tem algumas iniciativas, eu vou ser rápido aqui nelas, e Cris, eu vou te pedir uma ajuda, porque você conhece bem mais, mas hoje um dos nossos principais focos é em como que a gente consegue entender dentro da cadeia dos nossos fornecedores qual é a emissão de CO2 deles. E a gente está avaliando hoje 20 mil matérias-primas para que a gente possa ter essa transparência em 700 plantas produtivas e para que a gente possa ter essa cadeia para 45 mil produtos da BASF. A gente, aí, Cris, aqui eu vou te pedir uma ajuda, mas a gente está criando uma ferramenta que você é a dona dela, então acho que faz todo sentido você falar um pouquinho mais. Tá, é que além só voltando um pouco no slide anterior, Zé, a BASF ela precisa atender os nossos clientes e eu preciso informar qual é a pegada de CO2 de 45 mil produtos que nós vendemos hoje. E para que isso seja possível, é uma conta entre o escopo 3, que são as matérias-primas, do berço até a porta da fábrica, o consumo de energia, mais a quantidade de CO2 que a gente emite dentro do nosso processo. Então, por isso que compras têm um papel importantíssimo junto aos fornecedores para entender quanto tem de CO2 para que a gente consiga calcular, senão falta uma perninha aqui da conta e a conta não fecha. E aí o próximo, né? Só que muito mais do que ter a visão do CO2, e aí com foco nos princípios, né? Nos pilares da BASF, que é o ESG, então eu estou falando de meio ambiente, governança e sociedade, a gente quer entender dos nossos fornecedores como é que eles tratam o meio ambiente, como é que eles tratam seus resíduos, como é que eles comunicam isso, tanto internamente quanto externamente, como eles gerenciam os dados, qual a quantidade de mulheres que têm cargos de liderança, que projetos que eles têm, como eles fazem parte do WeConnect, que fomenta empresas dirigidas por mulheres, ou Integrare, que são indígenas, negros, qual o percentual de negros em cargos de liderança, mulheres em cargos de liderança, como é que eles disseminam a cultura LGBT. Então, tudo aquilo que a gente mostrou lá atrás, quais são os pilares da BASF e o compromisso da BASF, muito além da sustentabilidade, ao compromisso com a comunidade, com o sistema como um todo, a gente está trazendo essa transparência aqui para todos os nossos fornecedores. Então, essa ferramenta ela começa agora em setembro, então é uma novidade isso daqui, né? Então a gente está numa fase de piloto e desenvolvimento. Todos os fornecedores, a gente vai ter essa fotografia não só para matérias-primas, mas para compras como um todo, né? É importante a gente, e isso mostra qual é o nosso compromisso, né? Eu não posso só falar que eu faço, eu tenho que fazer na prática. Então é isso que a gente está trazendo como compras. E aí, Zé, se você quiser que eu finalize, né? Por favor, isso. A gente tem o projeto não o projeto, mas a economia circular ela é muito importante, né? O Zé comentou lá atrás de simbiose industrial. Então, o que a gente consegue fomentar de vendas de produtos de economia circular? Então, eu pego um defensivo que é aplicado na soja e eu vou usar aquele óleo de soja para fazer um adjuvante que volta para a cultura de soja. Então, aqui eu fecho o ciclo. Ou um processo que tenha um resíduo, eu pego esse resíduo e transformo em outro produto. A gente teve isso na área de cosméticos, né? A partir de um resíduo da produção de óleo de palma, né? A gente conseguiu desenvolver um surfactante. Um outro exemplo, a partir da borra da soja, é possível desenvolver um coletor de minério para flotação de minérios. Então, buscar produtos, né,
é pensar na economia circular, e é exatamente, eu penso no círculo, né? Eu penso no círculo. Eu estou tirando o produto da natureza, né, de onde for, e eu não estou devolvendo ele na natureza, eu devolvo de uma forma reaproveitada, então ele volta. Eu fecho esse ciclo, isso que é a economia circular. E a gente tem metas globais da empresa, então, de fomentar vendas, de usar material reciclado e incentivar cada vez mais esse programa, porque nós assumimos um compromisso. O Acordo de Paris é um compromisso de zerar CO2 até 2050. Então, a gente precisa fazer tudo isso para realmente assumir um compromisso, né? Então, fazer o que se fala, né? De forma responsável e sustentável. Por isso que compras é a minha paixão. Eu falar da BASF é complicado. Depois de 32 anos, eu vivi mais dentro da BASF do que fora dela. Então, a BASF é minha segunda família. Eu adoro a empresa, e não é demagogia, mas sim quando quando os seus valores pessoais são compatíveis com os valores da empresa, isso faz com que você se apaixone, com que você goste do que você está fazendo e cada vez mais fomentar aí soluções empreendedoras, mesmo estando em compras, para alavancar novas oportunidades para a empresa como um todo. É isso, eu E falo demais, até na fala do Zé eu saio falando. acho que é isso, é só ajuda. E eu acho que talvez para fechar, né? é, A BASF, como eu comentei, eu sou apaixonado pela BASF, sou apaixonado pela área comercial, então por vendas, mas apaixonado por compras. Eu nunca imaginei que eu pudesse um dia olhar e falar um engenheiro ambiental é, comprando derivados de petróleo, né? E que pudesse casar essa história. E hoje eu vejo que sim, casa super bem. E eu, lógico que não vou falar de DQO, não vou falar dessas coisas, mas eu vejo como eu consigo fazer um mundo mais sustentável através da química. E isso me faz apaixonado, não só por compras, mas pela BASF também. Era isso que a gente queria trazer para vocês. A gente falou muito da BASF, mas a gente quis trazer um pouquinho do que é compras e também de como a gente hoje, apesar de comprar literalmente comprar, a gente quis mostrar que passa mais por isso. Então, a gente negocia, a gente tem uma visão aí da cadeia como um todo e que todos os químicos, engenheiros químicos, vocês são super bem-vindos e com certeza vocês fariam e fazem a diferença dentro do que é a BASF, tá? É isso aí. Obrigada aí, pessoal. Adorei a palestra, né? Mas acho que eu também sou meio suspeita para falar, né? Mas só um minutinho. É, Putz, eu acho que eu vou precisar pedir para a Elô compartilhar para mim, porque senão eu não consigo ler as perguntas. Primeiramente, pessoal, eu queria pedir para vocês, para todo mundo que puder ligar o microfone e dar uma salva de palmas para os dois que tiveram todo esse carinho, né, para apresentar para a gente. Então, por favor, abram os. Bom, agora a gente parte para a parte de perguntas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para compartilhar com vocês. Primeiramente, o Michael, ele fez uma pergunta que ele mesmo gostaria de perguntar por microfone. Posso fazer? Pode, lógico, fica à vontade. Boa tarde, primeiramente, obrigado, né, pelo tempo de vocês, pela explicação. A pergunta que eu até mandei acabou sendo respondida, que eu queria saber mais da interação do time de compras com outras áreas, né, que seria sustentabilidade, marketing, R&D. Então isso já foi, mas aí me veio uma outra questão que o Zé falou. A gente vê que está sendo sim um desafio comprar qualquer coisa, né? Computador, carro, sei lá, tudo que a gente pensa ou tá mais caro ou tá faltando. E aí eu queria saber de vocês como que vocês lidam com esse desafio. Então, sei lá, do dia para a noite, às vezes você está comprando a matéria-prima X de um fornecedor Y e de repente esse fornecedor fala, não, não vou mais vender,
ou só vou entregar para você daqui 2 meses. Como vocês conseguem alinhar prazo, valor e sustentabilidade, né? Porque a gente também não pode comprar de qualquer pessoa se a gente não sabe nem quem é esse fornecedor, né? Michael, com certeza. Bom, acho que eu vou trazer um caso que aconteceu comigo agora. Agora, talvez meia hora antes da gente entrar na palestra, né? Ah, talvez o terceiro ponto que eu trouxe na explicação foi prioridade. E eu acho que esse ponto, hoje em dia, ele é muito latente, se eu posso falar assim. Por quê? Porque, bom, nos Estados Unidos está passando um furacão ali na Louisiana, acho que todos vocês ouviram, né? E ali próximo tem várias plantas produtivas e tem um produto nosso que sai de lá e estava para sair de lá. E por que eu comecei com prioridade? Porque a partir do momento que eles descobriram isso, eles me ligaram, sem eu precisar acessar ninguém, eles me ligaram e falaram assim: Zé, temos um problema, mas eu já achei sua solução. Eu vou trazer um material de tal região, no mesmo nível de preço, e eu vou trazer na mesma qualidade. Então, assim, aqui está a questão da prioridade. É simples e fácil? Claro que não. Eu tô tentando simplificar aqui a resposta, mas muitas vezes a gente precisa colocar todo o nosso time para procurar com outros fornecedores. A gente tem que buscar, por exemplo, soluções logísticas. Então, a gente trazia de navio, a gente passa a trazer aéreo o material. A gente pode ver se a gente consegue produzir. Então tem um case que a gente acabou de passar, entre aspas, a gente até ganhou um prêmio na BASF internamente, que foi o seguinte: quando a pandemia começou, eu acho que nenhum de vocês conseguia comprar álcool gel. Ninguém conseguia. Não, por quê? Porque não tinha o principal espessante para produzir o álcool gel. E nós, como BASF, a gente sempre pensando no nosso papel social, a gente falou: opa, vamos produzir esse espessante aqui. E aí descobriram que faltava o pozinho de pim-pim-pim para produzir esse produto. Lá vai o Zé negociar com um fornecedor que não tinha esse material nem para entregar na Europa. Então a gente conseguiu achar esse material em outras regiões, coletou tudo, colocou no avião e trouxe para o Brasil. De repente chegou esse material aqui, a gente produziu, falou: opa, deu super bom o nosso produto, e agora? O que a gente faz? Vamos produzir mais. Opa, mas não tem outra matéria-prima. Ah, será que a gente não pode colocar uma. Será que a gente não pode trazer a tecnologia da BASF Alemanha para produzir essa matéria-prima aqui? Ah, vamos tentar. A gente foi, conseguiu trazer a matéria-prima em menos de 10 dias da Europa e da Ásia. A gente conseguiu transferir uma tecnologia em menos de 10 dias, 15 dias. E a gente conseguiu produzir muito espessante de álcool gel. A gente doou muito álcool gel. E a gente, de fato, fez a diferença. Por como? Através de várias ações. São fáceis, são simples? Não. Falando assim, até parece que é, mas não é, gente. Dá trabalho, mas é bem legal e é bem rico quando a gente consegue olhar e ver que a gente fez a diferença. E é aqui a diferença na vida das pessoas, de fato, né? A pergunta, Michael. Não, não, só agradecer e parabenizar, né? Porque eu trabalho numa indústria também relativamente grande e eu vejo parte desses desafios. Aí eu olho pro pessoal e falo, eu não sei como você conseguiu. Eu sou área técnica, eu só recebo. Agora, como você tá se virando para mandar isso para mim, eu não sei. Então, parabéns para vocês que conseguem fazer essa negociação. A próxima pergunta é da Heloísa. Ela também vai fazer a pergunta por áudio. Então, passo a palavra para você, Elo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pela palestra, por trazer esse conteúdo da BASF e também da importância da área de compras dentro da estratégia da companhia, né? E a minha pergunta, na verdade, são duas perguntas, só para contextualizar um pouco. É comum no mundo de negócios ter alguma empresa, por exemplo, a própria BASF, em 2017, 2018, eu não lembro direito, adquiriu o setor de soluções agrícolas da Bayer. Ou então a empresa acaba se separando, vendendo uma parte do negócio, enfim.
E aí, nesse contexto, em que tem uma entrada, né, de um departamento totalmente novo, de uma tecnologia totalmente nova dentro de uma companhia, como que funciona essa estratégia de compras para poder identificar, por exemplo, que time vai comprar o quê, ou que regional vai ficar responsável por isso? Enfim, esse tipo de estratégia, como que ele é pensado? E se é que a gente tem algum, né, qual que é o papel de nós como químicos compradores, como engenheiros, enfim, nós, enquanto pessoas que têm um pouco mais de conhecimento da área técnica, como que a gente atua nesse tipo de estratégia? Bom, essa daí eu posso responder. Eu era responsável dentro de compras, né, de toda a parte de merger e acquisitions. Então, sempre que a BASF ia comprar ou vender algum negócio, eu tinha um envolvimento direto dentro da área de compras. Então, dentro de compras, a gente divide as matérias-primas por famílias, né, por famílias de matérias-primas, aí a gente consegue categorizar. Quando a BASF compra uma nova empresa, então o que a gente como compras precisa? Qual que é o volume de compras deles, né? Então, que matérias-primas eles estão comprando, que equipamentos eles compram, como funciona o processo deles. E aí são feitas várias reuniões de conhecimento, né? De troca de informações, e aí, com posse daquela lista lá de matérias-primas, a gente traz aquela lista para a nossa matéria-prima, né? Então, essa matéria-prima eu já compro? Eu já compro, ela entra na categoria tal, é responsabilidade de fulano. Essa matéria-prima é totalmente nova, então a gente vai ter que estudar. E o próprio exemplo foi o óleo de peixe. Então, quando a BASF comprou a Pronova, né, em 2011, 2012, o óleo de peixe era uma coisa totalmente nova para a BASF. A gente nunca tinha comprado óleo de peixe e não entendíamos nada desse mercado. Mas para que fosse possível abranger o portfólio de produtos para a nutrição humana, era uma decisão estratégica comprar esse negócio. E aí você tem que aprender. Então, o papel do químico dentro de compras é importantíssimo no que é no orientar, desenvolver, estar junto com a área, entender quais são as aplicações. Ele é um processo de aprendizado, né? Então, tem que ter muita troca, tem que compartilhar informação, mas a gente consegue adaptar esse processo para a nossa realidade, dividindo aí as matérias-primas em família, né? Bem grosseiramente, mas a gente chama de due diligence, né? Então, até chegar em bater o martelo que compramos, a gente já analisou tudo, analisou o mercado, se a BASF faz sentido ou não nessa compra, como é que a gente consegue encaixar todo o portfólio deles dentro do nosso, isso é possível, não é possível, vai trazer benefício, não vai? Então, todas essas análises, e o químico é importante, né? Então, tem uma matéria-prima azul da Prússia, estou chutando, né? Temos alternativas? Eu tenho alguma coisa dentro de casa que possa ser parecido, né? Então, eu consigo, como química, ajudar os laboratórios, né? Ajudar a nova área a entender também o processo. Então, é uma troca, né? Uma troca entre compras e os laboratórios, as áreas de negócio. Não sei Cris, se eu eu acho que talvez só Sim. complementando um pouquinho, porque eu acho que esse case é um case bem legal, e eu acho que normalmente químico, vocês conseguem desafiar. Eu acho que talvez essa seja Sim. uma palavra muito legal aqui, porque a gente tinha um caso que a gente comprava uma matéria-prima X, o que que um químico que fazia parte do nosso time, infelizmente ele saiu há pouco tempo por outras razões, o que que ele fez? Ele desafiou o processo, ele falou assim, pô, por que que a gente não compra um processo antes, faz tal coisa aqui dentro da BASF, que é uma coisa relativamente simples, e a gente consegue ter esse mesmo produto muito mais barato? E no final a gente economizou muito dinheiro. Com o quê? Com o desafio dele. Ele desafiando o processo, ele desafiando a característica química daquele produto. Então, esse conhecimento agrega demais, porque vocês têm a competência de conseguir desafiar as outras partes dentro da BASF que eu, como engenheiro ambiental, muitas vezes não consigo. A pergunta, Elô? Respondido, obrigada, pessoal. Assim.
Bom, gente, então ficamos por aqui, né? Queria agradecer mais uma vez a apresentação de vocês, a presença, o carinho com todo o conteúdo que vocês selecionaram para apresentar para gente. E, bom, é basicamente isso, agradecer mesmo. Parabenizá-los pelo trabalho, pela atenção e até mais, né? Espero poder recebê-los mais vezes e parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam aí na indústria e na empresa como um todo. Obrigada, gente. Foi um prazer e quem sabe da próxima vez presencial, né? Para poder as piadinhas fazer